Como assim, Beli? Você desmaiou no dia que foi tirar o dreno? Pois é, essa semana eu postei um carrossel com todos os perrengues que eu fui passando e as soluções que eu encontrei. E ali eu contei que eu tinha desmaiado depois de tirar o dreno no 9º dia de pós-operatório das reparadoras. E obviamente que choveu de comentários perguntando o que aconteceu pra eu ter desmaiado. Então eu vou te contar essa história e no final eu vou dizer como que eu fiz pra hackear o meu sistema mental porque eu tinha muito medo de sentir dor. Normalmente no pós-operatório a gente fica uns 7 dias com o dreno, mas quando se faz bariátrica a gente tem o calibre das nossas veias um pouquinho maior e isso libera mais secreção desse dreno. Por isso é normal que esse prazo se estenda um pouquinho para que seja drenado todo aquele líquido e não forme seroma depois. Quando chegou no 9º dia, eu já estava liberando uma secreção muito menor em relação ao volume que precisava acontecer e por isso a minha médica tomou a decisão de tirar esse dreno. Porque também o que eu não sabia é que se a gente passa muito do prazo de ficar com o dreno, pode acontecer de dar drenite. Mas enfim, eu já não via a hora de tirar aquela mangueira de mim porque eu já não estava conseguindo usar calcinha, não conseguia usar calça, não saía de casa porque eu vivia de roupão, porque era a única coisa que eu conseguia vestir. A princípio eu ia tirar o dreno lá no consultório da minha cirurgiã, porém quando eu fui em consulta ainda não tava na hora de tirar porque o volume da secreção ainda era insuficiente. Insuficiente no sentido de que já pode tirar, vocês entenderam, né? Aí beleza, voltei pra casa e já tava marcada a minha consulta com a enfermeira que vinha aqui em casa no pós-operatório pra fazer o laser nas cicatrizes e ela estaria apta a tirar o meu dreno também. Então com muita calma ela me explicou o que aconteceria, a gente ia fazer esse processo no banheiro porque poderia vazar alguma coisinha ali, aí eu já tava preparada pra caso isso acontecesse. Só que todos esses procedimentos me dão um pouquinho de aflição, até de agulha, apesar de eu ser toda tatuada. No final vocês também vão entender por que isso acontece, de eu conseguir fazer uma tatuagem, mas eu não consegui, por exemplo, tirar sangue sem sentir aflição. Tá, e aí ela me explicou todo o procedimento, eu tava lá em pé, e ela falou assim, ó, eu vou cortar o pontinho que segura o dreno, depois eu vou puxar essa mangueirinha, e aí você tá livre, a gente pode estancar caso saia algum líquido por ali, e aí a gente deita novamente pra poder fazer o procedimento do laser. Aí eu falei, ok. Aí eu pensei, eu vou fechar o olho, porque é melhor que eu não veja essa situação acontecendo, porque senão vai me dar aflição. Só que foi ela falar pra mim, eu tirei o dreno e a gente já terminou, que a minha cabeça começou a imaginar aquela mangueira gigantesca saindo de dentro de mim e aquele buraco que poderia estar vazando alguma coisa. E não, eu não senti dor, eu só senti um pouquinho da pressão que ela tava mexendo ali. E era bem no meio da priquita, entendeu? Só que quando eu imaginei aquela mangueira ela sendo puxada de dentro de mim, e mesmo que já tenha acabado o procedimento, eu falei, minha pressão tá caindo. A partir desse momento, minha filha, eu tava conversando com a minha fisioterapeuta, que nem tava naquele momento dentro da minha cabeça falando que eu precisava marcar uma drenagem. Só que por fora, ela gritou o nome do meu marido, ele teve que vir até o banheiro pra ajudar a me socorrer. Porque lembrando, eu estava em pé. Então ela me segurou pela frente e o meu marido segurou ali por trás, eu fiquei parecendo um sanduíche. Neste momento, na minha cabeça, eu tava viajando, falando num diálogo interno ali com a fisioterapeuta. E aí, nisso, eu conseguia, ao mesmo tempo, ouvir um diálogo entre os dois que estavam me segurando, mas eu não conseguia diferenciar se aquilo era real ou se era um sonho. Então ela me sentou ali no vaso sanitário e me abraçou. Ficou abraçada ali comigo até o momento de eu voltar. E isso foi muito gostoso de saber que eu recebi um acolhimento, inclusive num momento de tanta fragilidade. E meu marido explicou o quanto ela foi calma pra poder falar o que era pra ser feito e não entrar em desespero e ela ter que lidar com os dois ali naquela situação. Perceba, o procedimento já tinha acontecido e aí então eu desmaiei. Só que no 15º dia, quando foi tirar o seroma, que formou ali na minha barriga, eu já tinha passado pelo procedimento uma vez, tinha feito isso deitada, eu precisava fazer isso em pé, porque o seroma, ele fica acumulado numa região ali da barriga, e aí, pra tirar é mais fácil quando a gente tá em pé. Só que aí o que aconteceu? Novamente, minha pressão caiu, e eu estava prestes a desmaiar novamente. Só que isso era lá no consultório da minha cirurgia. E aí eu identifiquei qual foi o problema. Como vocês sabem, eu sou psicóloga e atuo na abordagem cognitiva comportamental, então o que eu mais faço é analisar comportamento, inclusive o meu. Depois que eu consegui tirar o seroma e deitei, aí quase fui de arrasta e voltei e tal, deu tudo certo, voltei pra casa. E aí, o que eu fui fazer? Observar o meu comportamento, o que eu senti, o que eu pensei, pra ver o que eu poderia identificar, pra tentar entender e não repetir isso numa próxima vez, porque eu sabia que teria que drenar o seroma novamente. Sabe o que eu percebi? Que por mais que eu fechasse os meus olhos na hora de realizar o procedimento, o fato de eu pedir pra pessoa que tá fazendo isso me relatar cada processo do que tá acontecendo, porque afinal eu estava de olho fechado, e se encosta em mim eu levo um susto, já contei em outro vídeo que por situações de abuso eu ligo um sinal de alerta quando vai relar nas minhas partes íntimas. Eu descobri que por mais que eu queira saber o que tá acontecendo, imaginar a cena de colocar agulha, ou então o dreno, puxar, enfim, tudo que vai meio que invadir o meu corpo e a possibilidade de sentir dor, faz com que a minha cabeça registre isso e entre num modo de desespero. E obviamente que eu ia me colocar à prova e testar isso pra ver se realmente era o que eu tinha identificado. E aí o que eu fiz? Na próxima consulta com a cirurgiã, que eu sabia que ia ter que funcionar aquele seroma novamente e que precisaria ser em pé de novo, eu já cheguei dando um alerta assim pra ela. Ó, eu já sei o que acontece nessa situação, eu já sei tudo que você vai precisar fazer, sei inclusive que você vai relar nas minhas partes íntimas, eu também consigo saber que eu preciso desse aviso de que você vai encostar em mim pra que eu não faça aquele, sabe, movimento de impacto.
Mas eu não posso saber quando você, por exemplo, enfiar a agulha, tirar o seroma com a seringa e depois você tirar a agulha, movimentar ali as partes pra ver se ainda tem seroma, enfiar a agulha de novo, tirar a agulha. Então eu falei pra ela, eu vou fechar os meus olhos e você me avisa quando for apenas tocar em mim. Não fala que você tirou e colocou a agulha, sabe? Porque senão eu vou imaginar, e ao imaginar isso, o meu coração dispara e eu começo a imaginar que eu vou sentir dor e eu entro em desespero, que é onde eu desmaio. E é por isso que eu aguento fazer tatuagem, mas não tira sangue, porque na tatuagem a agulha raspa a nossa pele, ela não perfura. E não é que deu certo? Ela fez justamente o que eu pedi, ela me avisou, eu vou encostar em você agora e vou realizar o procedimento. O que quer dizer que sim, a minha pressão já é baixa e a minha imaginação é fértil. Então se a gente junta esses dois fatores, acaba prejudicando nesses momentos em que eu preciso realizar um procedimento comum no pós-operatório. E essa foi minha história de desmaio do pós-operatório. Não foi porque eu senti dor, não foi porque aconteceu qualquer outra intercorrência nesse procedimento. É porque aqui, ó, existem registros que marcam o nosso corpo, tanto em relação a sentir dor, aquela memória de sentir dor, quanto em traumas, por exemplo, como eu disse, de relar nas minhas partes íntimas. Eu sempre falei aqui que a nossa cabeça é a central que comanda tudo, né? Tanto em relação aos nossos comportamentos, como a forma como a gente vai reagir em situações como essa. Me conta aqui nos comentários, o dreno também é uma coisa que te dá um ciricutico? E se você já operou, me conta como foi pra tirar? Você também desmaiou?